Em 2007, a galera que trabalhava no... A galera que criou esse escritório chamado Top Sport, ela fundou o Esporte Interativo. Aí alguém virou e falou, pô, lembra do Vitor? Aí eu falei, lembra, aquele narigudo que ficava falando, se metendo em tudo. O que acontece? Tinha o escritório assim, era aquele escritório todo aberto. Hoje é normal, mas lá em 2001 já era assim, 2002. Era escritório todo aberto, aí ficava o presidente, o diretor, junto com o estagiário, não sei o quê. E toda hora eu ficava falando de futebol. Não, porque não sei o quê. E eles gostam muito de futebol, os diretores. Aí eu ficava, pô, tem uma passagem que é muito boa aqui. Tem a final da Champions de 2002, que é a do gol do Zidane, tá ligado? O Julius Flynn? O que ele mete lá, né? Aí teve a final. Aí era no dia, tava tendo um negócio de uma apresentação que eles tinham que fazer pra fechar um negócio, então tava todo o escritório lá. Aí eu falei, pô, eu preciso de uma TV pra ver a final da Champions, Real Madrid, Galáctico e tudo. Aí o cara falou, ó, só tem uma TV que tá funcionando aqui no escritório, é aquela ali, que é atrás da mesa do presidente da empresa, o Edgar Diniz, que hoje é o presidente da Live Mode. Então você vai lá, mas fica quietinho, fica quieto lá, porque ele tá lá trabalhando. Eu falei, tá bom, eu tô lá, eu ficar quieto é difícil, mas eu tentando lá, falando, não sei o quê. Caladinho, daqui a pouco sai o gol do Zidane. Quando sai o gol do Zidane, eu falei, no meio do escritório, puta que pariu! Aí eu falei, aí na hora eu pensei, o escritório parou. Mas o presidente tava lá? O presidente tava sentado, pô. O presidente tava sentado. É como se a TV tá ali, o presidente tá aqui e eu tô atrás dele. Eu falei, puta! Aí na hora, assim, o escritório parou, olhou pra minha cara, né? Aí eu falei, ferrou, né? Mandado embora. Aí todo mundo levantou, veio na TV, quando viu como é que era o gol, os caras falaram, não, tá absolvido. Tá absolvido. Porque foi. E aí esses caras criaram o Esporte Interativo e lembraram, pô, lembra do Vitor Sérgio? Acho que ele poderia ser um bom comentarista. Porque até então você nunca tinha sido comentarista? Nunca tinha sido comentarista. Até então eu tinha comentado em rádio, tinha comentado jogo em rádio, e nem era jogo, eu tinha comentado jogo de futsal, jogo de basquete, que eu participei de um programa de esporte olímpico numa rádio lá do Rio chamada 1440, não sei nem qual é o nome hoje. Mas nunca tinha comentado um jogo de futebol. Aí eles me chamaram e falaram, pô, sabe como é? Até pela coisa errada, né? É aquele cara que quer dar palpite em tudo, né? Então vai dar um bom comentarista. E hoje, né? Aí beleza, me chamaram, aí antes da gente entrar no ar, o Esporte Interativo entrou no ar no dia 20 de janeiro de 2007. A gente ficou desde o dia 13 de janeiro de 2007 fazendo transmissões como se fossem valendo, só que não foram pro ar. Pra gente testar. Piloto, né? Tipo piloto, porque a gente testar, porque a nossa estrutura, quando a gente abriu, era muito incipiente, era num prédio improvisado, na verdade era numa garagem de um prédio improvisada, porque o prédio que depois veio, que hoje é a sede ainda da TNT Esportes no Rio de Janeiro, o prédio não estava pronto e tudo, então era assim, muito improvisado. A gente ficou testando uma semana. Aí nesse período, eu entendi qual era a pegada que eles queriam de um comentarista, né? Porque muita gente, as pessoas falam assim, pô, o que é ser um bom comentarista? Eu pergunto, pra onde? Porque você ser um bom comentarista numa transmissão do Flow é diferente de ser um bom comentarista na transmissão da ESPN, que é diferente de ser um bom comentarista na transmissão da Band, que é diferente de ser um bom comentarista na transmissão da Globo, que é diferente de ser um bom comentarista na transmissão da TNT Esportes. Depende, né? Então, assim, rapidamente ali, naquela semana, eu entendi que eles queriam um comentarista mais explosivo. E que eles queriam um comentarista com uma pegada maior. Aí tu vai lá, pô, por que você tá falando isso? Eu falei, porque a minha referência era o PVC, que até hoje é a minha referência, né? Um gigante, mas... Só que se eu fizesse no Esporte Interativo o que o PVC fazia na ESPN, eu não ia ficar, porque não era o que eles queriam. Eles queriam um outro papel do comentarista, né? Então, assim, eu fui entendendo isso rápido. Então, por exemplo, hoje tem várias vezes que eu recebo mensagem assim, porra, você quando vai fazer o comentário, você fala muito, muito alto. Eu falei, cara, por quê? Porque o narrador do TNT Esporte narra num padrão alto. A pessoa até ficar aumentando e diminuindo o volume da TV, né? Se eu ao entrar num gol, um golaço, por exemplo, um gol absurdo, um gol, sei lá, um gol do Zidane, o narrador vai lá no coisa, eu entro e falo, pô, que legal, pô, vai ser uma merda. Entendeu? Não tem certo ou errado, tem o que quer. Então eu entendi ali e aí fui
Fui fazendo os principais jogos, né? Tanto é que o jogo de estreia do Sport Interativo, que é Liverpool 2, Chelsea 0, um jogo do campeonato inglês, eu comento e o André Henning narra. E aí fui assim, a gente foi criando uma química muito grande, eu e o André Henning. Eu sou muito grato ao André Henning por causa disso, porque a gente sabe que nesse meio tem muita filha da putagem, né? Então, assim, o André, na época eu não era ninguém, na época eu não era nada, eu era um cara que entrou ali para ser testado como vários outros. O André já foi contratado como o principal rosto do projeto, tanto é que na época ele chefiava a equipe. Ele poderia muito bem ter falado assim, fazer o seguinte, o comentarista não vai ser só vai rodar. E aí eu teria muito menos oportunidade do que eu tinha de falar, mas ele seria filha da puta. Isso existe, tá? Isso existe no meio. E eu sou muito grato a ele que ele nunca fez, ele sempre meio que deixou eu acompanhar o sucesso do André, né? Então, assim, e aí a gente foi criando uma química muito boa, né? A gente se dá muito bem na hora que a gente tá fazendo as transmissões, então tem muita coisa que só na inflexão da voz dele eu já sei o que fazer, na inflexão da minha voz ele já sabe, então... E aí foi assim, e aí o Sport Interativo passou por várias transformações, né, que hoje é TNT Esportes, e a gente foi ali se equilibrando na prancha, né, mas a história basicamente é essa.